Bom, voltamos com o nosso terceiro bloco e já respondendo aí a questão 2, tá? Então a resposta correta era o hub divide a largura de banda entre as portas, já o switch possibilita que cada equipamento da rede se comunique com velocidade total. Alternativa B. Bom, vamos então para o nosso primeiro equipamento desse bloco, que é o nosso famoso roteador. Então o roteador é um equipamento que permite interligar, duas redes lógicas que podem ser de diferentes classes, tipos e tecnologias. O roteador pode acessar o endereço de rede e possui uma tabela interna que define a melhor rota para entregar um pacote de informação. Trabalha na camada 3 do modelo OSI e é capaz de se autoconfigurar a partir de uma linguagem própria, criando tabelas de roteamento que são alteradas dinamicamente. Uma grande vantagem que esse equipamento apresenta é que, se porventura um novo roteador for instalado na rede ou uma nova rota for alterada, uma rota for alterada, todos os roteadores da rede se comunicam e atualizam de forma automática suas respectivas tabelas de roteamento, tá? Então, esse aqui é um modelo do roteador com a tecnologia wireless, mas lembrando que ele pode também, dentro de uma rede, não possuir essa tecnologia, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no Pact Tracer. Aqui no Pact Tracer, nós temos aqui um grupo chamado routers, tá? Roteadores. Nós temos vários modelos, certo? Vamos pegar aqui, nós temos que um router PT, seria um modelo padrão, né? Nós temos aqui um outro modelo de roteador, temos aqui também outros modelos e assim por diante, certo? Quando eu tenho numa rede vários roteadores, certo? Vamos supor que tem aqui 3 roteadores e eu preciso entregar um pacote, dessa rede aqui, tem uma rede aqui, preciso entregar uma rota, um pacote, uma requisição para um computador que está na outra rede. Então, esse roteador, ele vai fazer uma medição. Qual é o caminho mais curto? Então, aqui eu tenho dois pontos e aqui eu tenho um ponto direto. Então, ele vai optar por esse ponto direto. Ele vai ver o melhor caminho, tá? Se porventura esse cabo, esse roteador aqui, perder as suas propriedades de conexão, acontecer algum problema, e ele não conseguir, por exemplo, acessar, ele pode então atualizar, excluindo esse roteador da tabela, não existe mais para ele. Vamos supor que um novo roteador é adicionado, uma nova rede, então todos esses roteadores eles serão atualizados automaticamente, incluindo esse novo nó na rede, certo? Vamos supor também que eu tenho aqui, vamos escolher uma conexão, apesar que eu falei para vocês não utilizarem ela, mas vamos escolher ela para a finalidade de ser mais rápido. Vamos colocar aqui vários pontos. Vamos supor que eu tenho, então, uma rede e ela está interligada dessa forma, tá? Tem aqui alguns roteadores que ali levam as comunicações para cada uma das redes que eles representam. Se porventura eu preciso entregar um pacote que está nesse roteador, nessa rede, nessa aqui, voltando pessoal, fui prender o cachorro. Bom, então, estava me perdendo na explicação de novo, mas enfim, coloquei aqui alguns roteadores, eles representam aí pontos diferentes da rede, alguns que eu coloquei aqui são de rede gigabit, mas enfim, deu para a gente exemplificar. Vamos supor então que um computador dessa rede, que está ligado a esse roteador, então precisa entregar um pacote que está num computador dessa rede aqui. Então ele vai ter esse ponto mais próximo, esse segmento. Porém, vamos supor que porventura aconteça de perder esse segmento, tá? Deixa eu ver se eu consigo deletar aqui. Eu vou apertar a tecla delete e vou apagar esse cabeamento. O que acontece? Ele vai identificar então que esse ponto aqui não está mais acessível por esse caminho e ele vai definir uma nova rota, tá? Essa rota vai ser um pouquinho mais extensa, porém ele vai conseguir achar o caminho e chegar
ali até aquele ponto. Na verdade, nossa rede, nossa internet, né, ela é formada por vários roteadores, né? Desde quando sai da sua casa, vai até o seu provedor de acesso e de lá ganha o mundo, né? Seja qual site, qual aplicação que você está. E ele vai definindo novas rotas, né? Como se eu estivesse fazendo uma viagem internacional e fizesse várias escalas, né? Então o voo às vezes não é direto de um país a outro, ele faz várias escalas. Porém, essa rota ela é calculada em tempo real e à medida que eu chego, né, num novo roteador, essa rota é recalculada. Então, às vezes um pacote que acabou de sair daqui, veio por aqui, aqui e aqui, pode não ser o mesmo caminho que o segundo pacote vai seguir. De repente, no momento que ele chegou aqui, ele encontrou uma rota mais livre, né? Digamos que tivesse uma rota aqui, surgiu uma rota aqui, né? Então ele pode conseguir fazer uma escala direta aqui, certo? Não é deu um erro de conexão ali, acho que não tinha uma porta disponível, já tinha duas portas aqui, mas enfim, vamos supor então que surgiu essa nova rota, ou então ela estava de repente no momento mais liberada, né, com um tráfego menos intenso, ele pode optar por novas rotas. Mas o importante é que todos os pacotes cheguem ao destino pretendido, tá? Vamos voltar. Deixa eu só apagar aqui, não ficar esse monte de roteador. Vou dar um delete. Vou apagar esse aqui também. Vamos apagar esse, vamos colocar o mais basicão ali. Network Devices, Routers. E aqui, gente, eu tenho também, eu acho que está no Wireless Devices aqui. Eu tenho aqui, ó, um roteador caseiro, né, um home router. Então aqui seria um roteador acompanhado da tecnologia wireless. Eu coloquei aqui, ele já começou a identificar ali alguns dispositivos que estavam preparados para receber essa conexão sem fio, certo? Vou deixar aqui um exemplo de cada um deles. Ok, vamos voltar lá para a nossa aula. Bom, na sequência, então vem o sistema wireless como um todo, tá? Também conhecido pelo termo sem fio. Esse sistema permite que exista conexão entre dispositivos sem utilização de cabos. Nós vimos lá naquela aula de meios guiados e não guiados, né? Então nós temos lá o sistema wireless que vem fazer isso para nós, permitir com que o nosso sinal trafegue pelo ar através de ondas de rádio, ok? Bom, deixa eu ver aqui, deixar um laser para vocês acompanharem a leitura. Que transporta os dados usando como meio o ar. Atualmente, muitos switches domésticos e dispositivos mobile utilizam essa tecnologia. No entanto, é possível utilizar adaptadores wireless para comunicar um computador desktop ou outros dispositivos, por exemplo, sem usar o cabo. Então, nós temos aqui exemplos, né, de roteadores, os famosos roteador wireless que nós compramos em residências. Temos uns mais empresariais, né, que são mais dedicados, como eu falei para vocês, é igual o carro, né, às vezes tem as mesmas funções, só que são mais específicos. E nós temos aqui algumas placas, a imagem aqui cortou um pouquinho, porém eu posso colocar em computadores que não possuem essa tecnologia, eu posso colocar essa placa, seja interna, né, lá na placa-mãe, ela oferece uma estabilidade maior, uma velocidade maior um pouco, e posso colocar também por fora, quando não há possibilidade de estar instalando uma placa, né, ou ver que é mais vantajoso estar colocando ali na porta USB. Não só isso, né, vários outros equipamentos já utilizam o sistema wireless, como praticamente aí todos os dispositivos de internet das coisas, né, até mesmo vários outros aparelhos domésticos, como os televisores, no caso ali, decodificador de sinal de TV a cabo e assim por diante, tá? Lá no nosso Packet Tracer, nós temos aqui então toda um setor, né, wireless. E vocês vão ver que muitas vezes o dispositivo wireless, né, o switch lá, o roteador, o hub, o roteador, ele é a mesma coisa, né, só que tem a versão wireless dele, certo? Então, nós temos vários aqui. Vamos pegar aqui o home router, já peguei ali, nós temos esse aqui.
Vejam que às vezes o modelo muda um pouquinho, né? Esse aqui tem esse aspecto. Vamos abrir esse aqui. Esse aqui já tem um pouquinho diferente, tá? Mas todos têm as anteninhas ali. E normalmente todos eles têm essa função de roteador, né? Ao mesmo tempo que tem ali algumas portas na parte traseira funcionando como um mini switch, né? Então tem um switch ali de 4 portas e tem um poder até maior que o switch. O switch ganha em conexões, porém isso aqui eles atuam em camadas mais altas, né? Da 3 para cima. Então ele consegue montar uma tabela com os endereços IPs, ele consegue, por exemplo, ser programado, né, para ser desligado em tal horário, ou permitir uma determinada largura de banda, ou então redirecionar essa largura de banda da melhor forma para atender a necessidade da rede, tá bom? Bom, pessoal, nós temos outros itens aí também, né? Que são para quem faz aí projetos mais grandiosos, né? Cidade com cidade, ele tem até torres de celulares, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito aí nos nossas aulas, né? Nós vamos pegar mais o básico ali de comum, de escritório, entre coisas assim. Se houver possibilidade, pode até avançar um pouquinho mais, fazendo um exemplo de cidade para outra e assim por diante, tá? Mas a gente vai se ater ao básico primeiro. Vamos para o próximo item. E aí nós temos o famoso firewall, né? Vocês já devem ter ouvido esse termo, e geralmente a gente ouve esse termo quando a gente está estudando lá sistemas operacionais, né? Um recurso de segurança, por exemplo, que o sistema operacional possui. Só que o firewall também pode estar dentro de uma rede no formato de hardware, né? De um componente, tá? Eu posso colocar na minha rede e ele vai ser ali um componente específico para atuar como um firewall. Bom, no firewall, aliás, o que é a definição de firewall, né? A firewall é como se fosse uma parede de defesa, uma parede de fogo, né? Traduzindo literalmente. Lá no firewall, eu posso definir instruções que vão analisar o tráfego, ele vai analisar cada pacote de origem, destino, né? Para determinar quais operações de transmissões ou recepções podem ser executadas. Então, ele é como se fosse ali, se a gente for fazer uma analogia, o porteiro de um condomínio, né? Então chegou ali uma pessoa que não é autorizada, ele vai bloquear a entrada, essa pessoa de repente vai requerer a autorização de alguém que tenha essa permissão, né? Ah, liga lá para tal pessoa, sou parente, e aí quando autorizado essa pessoa pode entrar no condomínio, né? Ou até mesmo sair desse condomínio. No caso da rede, eu posso definir quais são os serviços, protocolos que estão permitidos ou não, né? Qual software, por exemplo, que está permitido trafegar ali na internet, receber e enviar aplicações. O pessoal costuma utilizar, né, às vezes na malícia, né, às vezes algum tutorial aí de craquear algum software, eles ensinam que a pessoa vá lá no firewall do Windows e bloqueie determinadas aplicações para que ela não consiga ter contato com o servidor, entregando assim que seria um software pirateado, tá? Infelizmente, às vezes a maioria a maioria das vezes é o primeiro contato, né, que o técnico tem com o firewall. Mas ele tem muito mais definições, muito mais aplicações do que isso. Por exemplo, dentro de uma rede de uma empresa, né, eu posso definir ali que não será permitido, por exemplo, torrents, né? Então, não vou ter aquele usuário fominha ali consumindo toda a banda, toda a largura de banda para a sua aplicação, enquanto os demais ficam ali, né, com uma velocidade bem baixa, certo? Tudo isso pode ser definido. Então, esse firewall ele pode ser um software, né, de repente atuando lá dentro do nosso servidor de redes, ou ele pode ser também um hardware, então ele é colocado num ponto específico, às vezes para filtrar só um determinado bloco da rede, né? E eu posso ter um acesso remoto a ele, definindo assim quais aplicações são permitidas, quais protocolos são permitidos e assim por diante, tá? Vamos para o próximo item, que é o gateway, tá? Então, o gateway, na verdade, ele é um servidor que possibilita que sistemas com diferentes tecnologias, protocolos de comunicação, estruturas de rede, etc., né, possam se comunicar. Todos os dispositivos de um sistema conseguem se comunicar com os dispositivos de outro sistema diferente por meio do gateway. Então, nós vimos, né, na aula lá de switch que nós temos uma parte
que pede lá o gateway. Qual é o gateway da sua aplicação? Normalmente esse gateway ele está integrado já com outro dispositivo, certo? E através desse dispositivo, então, eu consigo determinar qual é a rota de saída de entrada de uma rede, de um ponto da rede para o outro. Ok, pessoal? Ok, pessoal, então cerramos aqui, né, os equipamentos. O gateway tem lá um modelinho no Packet Tracer, porém ele na verdade é um serviço, né, incluído na maioria dos equipamentos, tá? Assim como o Firewall também, né, um serviço aí incluído em vários equipamentos. A gente vai ver futuramente. Para encerrar, a última questão, tá? Vamos passar aqui o slide. Pequena travadinha no meu slide aqui, vamos ver se ele passa. Aí. Então, questão para encerrar esse bloco, que é um firewall, certo? Alternativa A, uma parede de defesa, onde o tráfego indesejável é bloqueado. Alternativa B, um hardware que possibilita a interligação entre duas redes lógicas diferentes. C, um software que permite a ligação entre duas aplicações diferentes em uma mesma rede lógica. Letra D, pode ser um hardware ou um software e a sua função é de bloquear softwares maliciosos, de infectar os equipamentos da rede, tá? Bom, e aí? Qual é a sua alternativa? Tá? Então responda lá no Moodle, veja se acertou, tomara que acerte. E, pessoal, encerramos por aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para a semana que vem, já começamos a falar mais sobre projetos de redes, né? Vamos falar ali alguns termos utilizados ali dentro de projetos, como sala de servidores, cabeamento vertical, entre outros, tá? Então não perca a nossa próxima aula aí, que vai estar disponível na segunda-feira. Na sexta, teremos uma atividade, como é de costume, né? Uma atividade aonde será colocada no Moodle, tá? Uma atividade envolvendo aí esses equipamentos que nós vimos nessa aula. Então, você não terá uma aula em formato de vídeo, porém, teremos atividade sim lá no Moodle. E na segunda voltamos com mais uma videoaula nesse formato, tá? Até que eu consiga uma internet mais apropriada para fazer uma transmissão ao vivo para vocês, tá certo? Pessoal, depois me dê um retorno, me falem se vocês gostaram ou não da aula, o que a gente pode melhorar para as próximas, tá? Aguardo ansioso esse retorno de vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus.